Fala, gurizadinha! Tudo certo com vocês? Chegando numa segunda-feira de prévia de jogo do Real Madrid em La Liga e com o Ancelotti fazendo muito mistério sobre a escalação que ele vai colocar em campo nessa terça-feira no jogo contra o Alavés. E quem sabe, veremos se podemos ter a estreia de Endrick como titular nesse time do Real Madrid. E quem sabe o trio de ataque brasileiro? Bom, vou falar um pouquinho sobre a prévia desse jogo e alguns dados, algumas informações interessantes sobre Carlo Ancelotti. Antes de mais nada, se vocês estão por aqui no vídeo e ainda não estão inscritos no canal, se inscrevam para ajudar este humilde canal a crescer. Deixa aquele like e, claro, os comentários por aqui. Bom, o Real Madrid vai disputar 2 jogos em 4 dias no estádio Santiago Bernabéu. Já entrou em campo no sábado, na partida contra o Espanhol, vitória por 4-1 de virada. Primeiro jogo com o trio de ataque balançando as redes na mesma partida, Rodrigo, Vinícius e Mbappé. E vamos ver se os 13 estarão em campo nesse jogo contra o Alavés de terça-feira, porque o Ancelotti já disse que nessas 2 partidas ele ia aproveitar para fazer um rodízio de jogadores a descanso alguns. A gente já sabe que alguns deles não estarão à disposição, então eu vou trazer para vocês aqui um pouquinho das informações do que o Ancelotti falou para a gente na prévia do jogo e das pistas que ele pode dar para essa partida. Antes de mais nada, trazer aqui alguns números para quem gosta de palpitar em relação a estes jogos. Vou trazer alguns dados por aqui. Primeiro, o Real Madrid acumula e cumpre nessa terça-feira, dia 24 de setembro de 2024, um ano sem perder em jogos no Campeonato Espanhol. A última derrota foi dia 24 de setembro de 2023 contra o Atlético de Madrid lá no Estádio Metropolitano. O Real Madrid é uma liga inteira praticamente sem perder. E os números são ainda mais impressionantes porque se a gente for contar esse jogo aí do Real Madrid contra o Atlético, que foi a única derrota em 90 minutos na temporada passada, porque depois foi derrotado de novo pelo Atlético de Madrid, mas foi na prorrogação na Copa do Rei, são 56 jogos consecutivos sem o Real Madrid perder em 90 minutos. É realmente uma cifra muito expressiva para um time que teve todos os problemas que teve na última temporada. São 38 jogos consecutivos de La Liga sem perder, 37 jogos consecutivos sem perder jogando no estádio Santiago Bernabéu. E se a gente for contar do jogo contra o Atlético de Madrid nas oitavas de final da Copa do Rei da Espanha, que foi a última derrota, não nos 90 minutos, na prorrogação, mas foi a última derrota do Real Madrid, são 34 partidas consecutivas sem perder. Realmente o Real Madrid conseguiu se fazer forte, principalmente em casa, nessa última temporada e algo, né? E no Bernabéu não perde há mais de 500 dias, acho que são 535 dias desde abril de 2023. Então se fez muito forte em casa. E vai receber um Alavés que vive uma situação diferente do Real Madrid. É verdade que tem uma sequência de bons resultados aí no Campeonato Espanhol, mas é um time que vai brigar para se manter na primeira divisão. E o Real Madrid acumula 9 jogos consecutivos vencendo o Alavés. A última derrota foi na temporada 2018-2019, 1-0 para o Alavés lá na casa do Alavés, em Alavés? Alavés não é. Como é que é o nome da cidade? Ai, agora me foi. Em Guipúzcoa, lá no País Basco. A última vez que o Alavés venceu o Real Madrid. Nos 2 últimos jogos foram 5-0 e um 3-0 nas 2 últimas temporadas. Então, o retrospecto contra o Alavés é bom pro Real Madrid. Isso aí para quem gosta de informações para poder pitacar. O time de Carlo Ancelotti nessa temporada tem 18 gols, 17 no segundo tempo. É a informação também interessante aí para trazer para vocês. Bom, o jogo dessa terça-feira, o Ancelotti vai completar 300 jogos no comando do Real Madrid. E é realmente impressionante todos os números dele, né? O Ancelotti tem um aproveitamento muito grande. É claro que depois que bater os 300, a gente vai trazer os dados com os números fechados, mas o aproveitamento em relação a vitórias nesses 299 jogos do Ancelotti no comando do Real Madrid é de mais de 72%. Ou seja, o Ancelotti vence 7 de cada 10 jogos que ele disputa com o Real Madrid. E ele não perde 87%. Ou seja, ele quase não perde 9 de 10 jogos. Realmente o aproveitamento do Ancelotti é muito grande. E na prévia do jogo ele falava
Se eu não consigo ganhar, pelo menos eu quero sair sem perder. E eu acho que essa filosofia faz com que ele consiga fazer o seu time brigar pelo resultado até o final, mesmo que esse resultado seja um empate e não uma vitória. Mas realmente os números do Ancelotti são impressionantes. Quando fechar os 300 jogos, eu trago para vocês todo o levantamento das 300 partidas do Ancelotti no comando do Real Madrid. Mas é, sem dúvida, um dos maiores técnicos da história do Real Madrid, né? Ele até falou na prévia do jogo que não é um milagre ele ter cumprido 300 jogos no comando do Real Madrid, mas é quase isso. Pela questão de mudanças de técnico constantes que a gente vê no futebol, né? É muito difícil um técnico chegar hoje em dia aos 300 jogos no comando de uma equipe como o Real Madrid, né? Que tem toda a exigência que tem por trás para vencer. Bom, para esse jogo contra o Alavés, que é o último antes do derby do fim de semana contra o Atlético de Madrid, depois do derby, o Real Madrid viaja para a França para enfrentar o Lille na segunda rodada da fase de Liga da Champions. O Ancelotti teve a boa notícia do Bellingham, que tem uma lesão no ombro, voltou a colocar aquela proteção no ombro esquerdo, e ele disse que tá ok pro jogo, vamos ver se ele vai ser titular ou não. E não vai ter o Carvajal, que sofreu uma pancada no último jogo. O Ancelotti acho que já tinha na cabeça dar descanso pro Carvajal nesse jogo contra o Alavés, então ele nem foi relacionado para a partida e tá fora do jogo. E aí não tem Ceballos, Alaba, Brahim e Camavinga. E o Ancelotti já disse que na quinta-feira o Camavinga volta a treinar com o grupo e que ele vai estar à disposição para o derby de domingo. Eu não sei se ele já vai arriscar com o Camavinga no derby, porque vai completar aí mês e meio, digamos assim, da lesão do Camavinga lá no treinamento prévio à Supercopa da Europa. Camavinga não estreou essa temporada. Eu não sei se ele vai arriscar com ele no derby, mas a ideia do Ancelotti é que o Camavinga volte à dinâmica da equipe na quinta-feira e pode ser relacionado para o derby. Vamos ver daí se ele joga ou não. Isso aí vai depender muito da decisão do Ancelotti. Na entrevista coletiva, o Ancelotti também confirmou o que a gente já sabia, que o Mendy renovou o contrato até 2027. É um cara muito importante para o sistema defensivo do Ancelotti. Ele não abre mão de um lateral esquerdo defensivo. Ele reconheceu algumas carências que a gente sabe que o Mendy tem para construir jogo, né, para ser mais ofensivo, mas não se pede a ele que ele seja esse cara no Real Madrid, até porque o lado esquerdo do campo é muito povoado no ataque, né? O Bellingham joga mais por ali, o Vini é o dono daquela posição, o Mbappé também gosta de jogar por ali, o Rodrigo às vezes cai por ali, então o que se pede para o Mendy é que ele cubra, e isso ele faz muito bem, e por isso o Real Madrid renovou o contrato com ele até 2027. Sobre escalação no jogo contra o Alavés, o Ancelotti disse que vai ter rodízio de jogadores, diz que Vinícius, Mendy e Rudiger, que descansaram, não começaram de início a última partida, devem ir para o time titular, porque estão mais descansados. E aí fica aquela dúvida da gente saber quem é que vai jogar no ataque do Real Madrid. Na entrevista coletiva da última terça, antes do jogo do fim de semana, o Ancelotti disse, perguntaram a ele se iríamos ver o Endrick no time titular. E ele disse que sim, que o Endrick ia ter oportunidade no time titular, mas a pergunta nos deixou entender que seria nesse momento dessa quantidade de jogos consecutivos do Real Madrid jogando no Bernabéu. Então nos deu a ideia de que talvez o Endrick possa ser titular nessa partida contra o Alavés. A gente tentou de diferentes formas tentar tirar essa confirmação do Ancelotti na entrevista coletiva e não teve forma. Ele não deu a escalação pra gente, ele não confirmou que o Endrick vai ser titular no jogo contra o Alavés, mas essa possibilidade existe. Sobre o Endrick, ele foi o mais questionado, digamos assim, de forma individual na entrevista coletiva do Ancelotti. Ele elogiou muito o Endrick, disse que ele tem um profissionalismo muito alto, que ele vai jogar todos os minutos que o time... Que o Ancelotti pensa que ele precisa dele nos jogos, ou seja, ele é agora mesmo o único atacante que o Real Madrid tem no banco de reservas, porque o Brahim está lesionado. Disse que o Endrick entende o seu papel nesse momento, porque está num time que tem Vinícius, Rodrigo e Mbappé como trio de ataque titular do Real Madrid, e que ele já tinha repetido a palavra paciência e que ele sabe que o Endrick entende esse processo, né? Então elogiou muito o Endrick e deixou isso bem claro. E também reforçou um ponto que a gente tem visto nos últimos jogos, que o Endrick não necessariamente quando ele entra em campo, ele entra para ser o centroavante do time. Às vezes ele joga mais escorado pela direita
No Palmeiras, às vezes, a gente via ele mais pela direita, não necessariamente como um ponta, mas como um atacante pela direita. E o Ancelotti reforçou isso. Ele disse: ele não é um ponta, ele não é um extremo, né? Mas ele pode jogar ali, ele pode jogar como um atacante pela direita. Então, pode ser uma variação a mais para o Endrick ter mais possibilidades de jogo, ele poder ser esse cara aí no ataque pela direita. Existe a possibilidade de a gente ver o trio brasileiro de ataque do Real Madrid em campo essa temporada? Existe. O Endrick é o único centroavante do elenco, o Vinícius é o ponta esquerda do elenco, apesar de o ataque do Real ser muito móvel, o Rodrigo é o ponta direita do time titular, apesar, né, deles se movimentarem muito e tal. Existe a possibilidade, sim, de em algum jogo a gente ver os três em campo. É difícil? É. Principalmente depois que o Ancelotti disse que o papel quis reforçar muito essa questão do papel de cada um, né? O Mbappé até agora jogou os 8 jogos com o Real Madrid e foi titular nos 8 jogos. O Vinícius jogou 8 jogos com o Real Madrid, foi titular em 7. O Rodrigo jogou os 8 jogos com o Real Madrid e foi titular em 6. Então, o Rodrigo e o Vinícius descansaram, o Mbappé ainda não descansou. No momento que o Mbappé descansar, eu acho que o centroavante vai ser o Endrick. A questão é saber se vai ser nesse jogo contra o Alavés que o Mbappé vai descansar. Ou não, já veremos. O Ancelotti sabe da importância de vencer esse jogo contra o Alavés, que é um rival, em teoria, a gente sempre diz em teoria, porque o futebol tem essas coisas, acessível para o Real Madrid, que joga no Bernabéu, que não pode, que sabe que não pode tropeçar, porque vê o Barcelona poder abrir vantagem aí na liderança da competição. Mas a verdade é que no próximo domingo tem o derby contra o Atlético de Madrid. O Atlético de Madrid foi o time que ganhou as duas últimas derrotas do Real Madrid. As duas únicas derrotas da temporada passada foram para o Atlético de Madrid, então a Ancelotti sabe da importância desse jogo. E logo depois tem Liga dos Campeões. Então vamos ver se isso pesa na decisão dele de quem joga e quem não joga, quem descansa e quem não descansa no jogo dessa terça-feira contra o Alavés. Claro, estarei aqui no pós-jogo para contar para vocês o que aconteceu lá no Bernabéu. Veremos com que drama da gravação pós-partida. Hoje já me falhou o microfone que eu utilizo para gravar, então estou gravando com esses aqui. Mas enfim, estão aí. Amanhã, depois do jogo, tem vídeo para vocês. Quem chegou até aqui e ainda não está inscrito, se inscrevam no canal para ajudar o canal a crescer. Deixa o like, claro, os comentários de vocês por aqui. Um beijo e até o próximo vídeo.